das pessoas estarem vinculadas à lei. A ideia do Estado de Direito, a ideia da democracia, a ideia da liberdade é que ninguém está acima da lei. Isso vale para um senador da República, isso vale para um deputado, isso vale para o presidente da República, para o cidadão comum e é igualmente válido para ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos, infelizmente, uma distorção nos últimos anos. Isso não era assim no passado, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, as coisas, o cenário era completamente diferente, mas nos tempos atuais, a percepção que se tem, e aqui eu não vou generalizar, porque são parte apenas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, parecem não seguir qualquer regra além da sua própria consciência. E a consciência do juiz é importante, mas tem que ser uma consciência vinculada à lei. É claro que a lei comporta interpretações variadas, possíveis, mas ainda assim é uma lei a ser interpretada. A Constituição ou as leis não estão sujeitas ao arbítrio do intérprete. O intérprete tem um compromisso, uma pretensão de agir sempre com correção vinculada à lei. E, em particular, nós vimos aqui, nos últimos anos, o completo esvaziamento do combate à corrupção, em parte decorrente da jurisprudência, de julgados, decisões, muitas delas até monocráticas, de ministros do Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato, que participei e tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito, apesar de toda a tentativa de desconstrução do PT, apesar de toda a tentativa de desconstrução dos corruptos, ela foi desmontada por razões formais, por razões que, na verdade, a meu ver, são puramente políticas, porque não havia nenhuma justificativa para, por exemplo, anular condenações de pessoas confessas, de pessoas que devolveram dinheiro, inclusive, e que admitiram ter roubado dos cofres públicos. Eu nunca vi acontecer isso em nenhum lugar do mundo. Uma decisão monocrática recente do ministro do Supremo Tribunal Federal determinando a devolução de 26 milhões de reais a um gerente da Petrobras que havia admitido seus crimes e mantinha esses valores lá na Suíça. Então, esse tipo de decisão, a meu ver, não revela técnica jurídica, mas revela, sim, arbítrio. E vem aí a proposta em boa hora para o Código de Conduta. E não é para controlar a decisão judicial, porque tem aquela discussão, né? Não pode controlar a decisão judicial, não. A decisão judicial tem que ser vinculada à lei. Mas as decisões judiciais têm que ter um apego à lei, tem que seguir competência, procedimento, as regras mínimas. Nenhum juiz, sequer do Supremo Tribunal Federal, está acima da lei. Nesse ponto, nós temos talvez que pensar também em aprimorar os nossos sistemas de controle sobre a atividade dos poderes da República. E nesse aspecto nós temos aqui uma discussão que já vem há um bom tempo sobre mandatos para ministro do Supremo Tribunal Federal, uma PEC que foi apresentada pelo senador Plínio Valério, que está na CCJ, precisaria ser colocada para votação, a relatora é a senadora Tereza Cristina, já está pronta, inclusive, para se colocar, mas, infelizmente, não tem sido pautado. Acho que essa é uma agenda importante para a gente poder discutir mais amplamente o papel do Supremo Tribunal Federal. Mas eu tive uma viagem recente, convidado pelo governo japonês àquele país, e tive a oportunidade de conhecer uma experiência, um modelo de controle que me pareceu muito interessante, que é um sistema de recall popular, de revisão popular, para a Suprema Corte do Japão. O Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, se tornou a partir de então uma democracia parlamentarista e em 1947 foi criada a Suprema Corte do Japão, com 15 ministros baseados no modelo norte-americano. O presidente é nomeado pelo imperador, os outros 14 ministros são indicados pelo gabinete, formado ali a partir do parlamento, tem que recair sobre pessoas de notório saber jurídico, com idade mínima de 40 anos, e parte deles tem que ser excluída entre profissionais do direito, juízes, promotores, procuradores ou professores universitários de direito. Mas o que me chamou mais a atenção foi esse recall popular. Como é que ele funciona? O eleitor, ele é chamado a aprovar ou desaprovar a atuação do ministro da Suprema Corte japonesa. Após
a nomeação, na primeira eleição, passado um ano dessa nomeação, na primeira eleição para deputado ou senador, ele, além de chamado para escolher o parlamentar, ele também, o nome do ministro, ele é submetido ali à aprovação ou reprovação. E depois, a cada 10 anos, ou seja, um ano após a nomeação e depois a cada 10 anos, periodicamente, o eleitor, ou seja, o cidadão do Japão, pode rejeitar, fazer um recall em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal deles, da Suprema Corte japonesa. Eu sempre fui refratário à eleição de juízes. Sei que tem esse modelo nos Estados Unidos, sei que tem esse modelo em alguns outros países, porque eu acho que a forma de nomeação do juiz não é muito compatível com eleições. Isso pode acabar suscitando a adoção de plataformas, sei lá, populistas e não muito apegadas à técnica ou ao direito. Mas aqui é diferente, não é eleger o ministro do Supremo Tribunal Federal ou da Suprema Corte Japonesa através do voto popular, mas permitir, sim, que a população, e nada de mais democrático